Amém, graças a Deus. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua e a minha vida em mais essa oportunidade de meditarmos na palavra de Deus. Queridos, Deus ele tem ministrado ao meu coração. Eu estava lendo o livro de Neemias e quando eu meditava no texto onde fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, onde Neemias ele se propôs no coração em ir até a cidade, em reconstruir os muros. Na época ele era copeiro do rei, ele orou ao Senhor, achou graça diante do rei, para que fosse lá. O rei o abençoou para que ele passasse pelos locais onde precisava passar, levou ajudantes com ele, enfim. Ele se dispôs no coração em construir novamente os muros de Jerusalém, a colocar de pé novamente. E Deus falava ao meu coração de que quando uma obra ela é de Deus, quando é da vontade de Deus que ela aconteça, seja um começo de obra, ou seja uma reconstrução, ou algo que é para a glória de Deus, que faz parte do plano de Deus para o ser humano na face da terra, nós temos a bênção do Senhor, nós temos a ajuda de Deus prontamente, porque é algo de Deus, é algo que Deus ele deseja fazer. E como que Deus ele faz? Ele usa pessoas, ele usa seres humanos. E quando uma pessoa ela se dispôs a fazer isso, Deus ele capacita, Deus ele envia os recursos, Deus ele dá estratégias para que isso aconteça. Mas eu não queria me ater aos muros de Jerusalém que foram reconstruídos por Neemias, lendo todo o texto ou vários capítulos. Algumas mensagens Deus ele tem ministrado ao meu coração em relação a isso. Mas eu queria fazer um paralelo sobre a família, que é algo que Deus ele instituiu, que é algo que Deus ele planejou para o ser humano. E algo que diretamente o Espírito Santo ele falava comigo em relação à família. Então nós não vamos nos ater ao texto, aos detalhes, mas algumas partes nós vamos pegar e aplicar em relação à nossa casa, em relação à nossa família. É da vontade de Deus, é plano de Deus que a família ela tenha saúde emocional, que ela tenha saúde espiritual. É da vontade de Deus que a família ela permaneça unida, que o casal ele permaneça unido, o marido à esposa, a esposa seja submissa ao marido, como diz a palavra, que os filhos sejam como plantas de oliveiras ao redor da sua mesa, como está no Salmos 128. Então, a família ela é uma instituição divina. A família ela é uma obra, ela é uma construção de Deus para o ser humano. E eu te faço uma pergunta para que possamos pensar juntos nessa palavra. Por que Deus não ajudaria? Por que Deus não fortaleceria? Por que Deus não daria sabedoria ao homem? Vamos colocar aqui ao cabeça do lar, que é o marido, a edificar a sua casa. Embora a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, Eu digo edificar, mas na forma de cuidar, de zelar pela a sua casa. E de ter a família, a sua casa, o seu lar, como algo de Deus. Como algo que Deus ele planejou. Por que tanta relevância ao falarmos sobre isso, queridos? Porque quando a gente pensa em família e a gente abre um leque na nossa mente, a gente vê quantas famílias elas têm sido destruídas banalmente. Do nada as pessoas se separam, do nada as pessoas abandonam a casa, do nada as pessoas desistem do seu lar, desistem da sua casa, como se a família, como se a casa fosse algo comum, um emprego que ela desistiu e não vai mais trabalhar e quer demissão e vai embora. E quando olhamos biblicamente a família, queridos, nós vemos que a família é algo sério, é algo que Deus constituiu, A família, alguns falam que é a base da sociedade, e é verdade, porque são famílias, que unem a sociedade, que deixam a sociedade, como que eu vou te dizer,
que fazem a sociedade, não é verdade? Que fazem um mundo melhor. Então Deus ele teve um plano, ele teve um propósito, como ele tem quando instituiu a família, quando fez a família, o homem, a mulher e os seus filhos, né? E o plano de Deus é que, né, o homem ele se junte a uma mulher, se case com ela, se torne uma só carne, né? E vão morar numa casa, e lá tenham filhos, e lá saibam conviver, e lá vivam em harmonia, e lá tenham paz, e lá tenham alegria, e lá tenham segurança, e lá prosperem em todas as áreas da sua vida. Esse é o plano de Deus, queridos, para a família. A bênção de Deus, ela está sobre a família, porque foi Ele quem estabeleceu. Por que então que tantas famílias são destruídas? Por que então que tantos lares são destruídos e devastados? Por que que, na maioria das vezes, o homem não dá tanto valor à família, né? Na maioria das vezes é o homem que abandona o lar, não é verdade? Existem mulheres que também fazem isso, mas a responsabilidade maior está com o homem em relação ao lar, à casa. Por que que é tão banalizado? Por que que é tão normal as pessoas abandonarem o lar? De repente, um casal vive dentro da sua casa, tem lá um casamento de 7, 8, 10 anos, tá lá os seus filhos, aí de repente vê uma pessoa, diz que está apaixonada por ela, e larga a família, e larga o lar e vai morar ou viver com essa outra pessoa, e deixa a família e deixa o lar. O que faz uma pessoa fazer isso, meus queridos? Sendo que a família é algo tão valioso, tão precioso para a sociedade, para Deus. O que faz uma pessoa fazer isso? Nós vemos que nesse texto de Neemias, ele estava reconstruindo o muro. E tem uma frase que todos nós do cristianismo nós conhecemos, estou fazendo uma grande obra de modo que não posso descer. Se você perguntar para qualquer crente, ele vai saber que é Neemias quem disse isso. Neemias, ele sabia que ele estava fazendo uma grande obra, que o muro que ele estava construindo era algo de Deus, era algo relevante, que ia fazer diferença na vida de muitas pessoas, e que Deus o capacitaria para fazê-lo. Então, muitos obstáculos se levantaram para tentar fazer a obra parar, para tentar que ele parasse a obra, não fizesse aquele muro. Mas ele, diante disso, ele falava: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. E quando falamos em família, querido, acredito que essa deva ser a nossa atitude quando pensarmos em desistir, quando pensarmos em chutar o balde, quando pensarmos em largar tudo. Eu acredito que precisamos pensar, analisar ou entender o significado da família. De que quando nós desistimos, muitas pessoas serão impactadas. Os nossos filhos serão impactados, a nossa esposa será impactada, a sogra será impactada, a mãe será impactada. Muitas pessoas serão afetadas quando uma pessoa desiste da sua família, quando a pessoa desiste do seu lar, não quer mais. O convite de Deus para nós nesse dia é para nós nos posicionarmos diante de tudo aquilo que esteja acontecendo no nosso lar e entender que a família é uma instituição divina, e que se nós desejarmos, se nós atentarmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para o Senhor, Ele nos fortalecerá. Ele vai nos dar força, capacidade para nós resolvermos qualquer problema familiar que surgir dentro do seio da família, porque é interesse de Deus. E essa responsabilidade nós temos que ter e entender, porque a partir do momento que nós entendemos isso, as consequências que a família sofre quando ela é dividida, meu Deus, é muito grave, é muito sério. Nós entendemos que nós estamos fazendo uma grande obra,
e de maneira nenhuma nós podemos descer, nós podemos parar, porque é interesse do nosso inimigo, como também era interesse do inimigo de Neemias, dos inimigos de Deus, que aquela obra parasse, por tantos e tantos motivos. Eu queria ler alguns trechos para que possamos entender melhor. Então, a gente já falou que da disposição de Neemias em ir onde estava o problema e fazer de tudo para resolvê-lo. Querido, essa disposição, ela parece que não existe na vida de algumas pessoas quando existe um problema familiar. Quando existe algo dentro da família, não existe. As pessoas hoje em dia, elas simplesmente, se existe um problema, a primeira coisa que elas pensam é cair fora, é sair, é discutir, não é resolver, é mostrar que ele tem razão ou ela tem razão. Não existe consenso familiar, seja com o filho, seja com a esposa, seja com o esposo, ou com a sogra, ou com a mãe, enfim, onde mistura tudo aquilo ali. Então a gente vê que não existe um consenso ali entre eles, não existe uma disposição. Eu acredito, querido, que seja responsabilidade do homem, do sacerdote, resolver as situações que afetam a sua família. Então, diretamente, Deus ele vai usar você para acalmar essas tempestades, esses ventos que surgem dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Porque as pessoas, queridos, elas abandonam a casa, largam a família, se dividem por vários motivos. Não é só porque, o esposo está se desentendendo com a esposa, não. Às vezes é o filho que está dando problema, ou às vezes é a mãe ou é a sogra, enfim, seja lá o que for. Nós precisamos achar em Deus a solução para os problemas que existem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque é interesse de Deus. Isso eu vou repetir todas as vezes. Fazer com que o lar seja um lar de harmonia, um lar de paz, de felicidade, porque é obra de Deus. E Deus, tudo que Ele faz é bom. Tanto que Ele falou, não é bom que o homem esteja só. E eu vou fazer uma adjutora, alguém que lhe seja idônea. Então veja que Deus ele faz tudo no tempo e da maneira certa e correta. Então, querido, essa disposição em resolver os problemas familiares precisa estar dentro de você, sacerdote. Você que é o chefe da casa, que é o homem do lar. Você precisa buscar em Deus sabedoria para resolver os seus problemas familiares. Ore a Deus, fale para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso, eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me ajude. E Deus, através do seu Espírito, vai te conduzir, querido, a resolver os seus problemas, e você vai ter paz, você vai sentir prazer em voltar para casa. Agora, se simplesmente você não estiver nem aí, ou você não se importar, ou deixar que os outros resolvam, nada vai acontecer. Porque a autoridade, a sabedoria está com você para resolver os problemas que surgem com a sua esposa, com seus filhos e assim por diante. Então Neemias ele viu esse problema e se propôs a resolvê-lo. E o capítulo 1, versículo 11 diz assim, deixa eu ler aqui, 1:11 diz, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo. Ou seja, Neemias orou a Deus e pediu que ele fosse bem sucedido, diante desta obra, diante dessa construção, diante do rei, a qual ele deveria pedir a permissão para sair, porque ele era copeiro do rei. Agora eu te falo, pensa comigo, se você orar ao Senhor, Senhor, faça com que eu seja bem sucedido na reconstrução, na construção do meu lar, da minha família. Você acha que Deus ele não vai ouvir a minha oração? Se a família é uma instituição divina, é uma obra de Deus, e dentro desse seio familiar existem pessoas, e Deus ele ama pessoas. O Filho de Deus morreu por pessoas.
e ali existe uma mãe, uma esposa, um filho, a sua vida. Enfim, queridos, Deus ele vai nos dar a condição de conduzir os problemas, de resolver os problemas. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, orar ao Senhor. Senhor, faça com que eu seja bem-sucedido, faça com que eu consiga resolver os meus problemas. O Deus dos céus a quem nos dará êxito. Essas são algumas frases que nós lemos no livro de Neemias, na reconstrução e construção desse muro. O Deus dos céus a quem nos dará êxito. Ou seja, Deus ele vai nos dar êxito na construção da nossa casa, na condução da nossa família. Mas é Deus, querido. É Deus. Não é o seu vizinho, não é a sua amiga ou o seu amigo. Não, é Deus. É Deus que vai te instruir, é Deus que vai te conduzir através da sua palavra. A não ser que essa pessoa que você peça um conselho seja alguém pautado na palavra de Deus para te instruir, o seu pastor, uma liderança. Mas sozinho você às vezes não consegue, sozinho não dá, querido, nas suas emoções, no calor das suas emoções, querendo ter razão nas coisas, porque nós precisamos de Deus. No 4:3 diz assim: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Isso aqui tem acontecido, queridos, em muitos seios familiares. Casamentos de muitos anos têm sido acabados, destruídos por causa de raposinhas, por causa de coisas pequenas que vai entrando, e às vezes nós não vemos. E são essas coisas pequenas que minam o relacionamento, que minam a família. Eu quero tratar de família, não só de relacionamento entre marido e mulher, mas família. Porque quando o problema afeta um filho, também afeta o casal. Isso não é resolvido, traz separação, traz divisão. Então essas raposinhas, elas precisam ser retiradas, precisam ser colocadas para fora, precisam ser mortas, eliminadas. Raposinhas. É aquela atenção que muitas das vezes você dá para uma mulher que não é a sua esposa. É aquele conselho, mulher, que você escuta daquela amiga que às vezes quer destruir a sua casa, aquele coração cheio de inveja que muitas vezes você não sabe. Enfim, desejos obscuros que não agradam a Deus, tanto do homem quanto da mulher, que não agradam ao Senhor e não pertence a essa família que Deus instituiu. Casais que estão juntos, mas vivem uma vida separadas, literalmente, uma vida separadas. Cada um com seus pecados, cada um com as suas manias, que se o outro souber, esse casamento acaba. Que se o outro souber, não tem como morar na mesma casa. Querido, isso são raposinhas que minam o casamento, o relacionamento. Maus exemplos que muitas das vezes o casal dá para os filhos, e eles estão ali olhando e vendo, e esse filho não tem mais sido obediente, não tem sido mais, aquela criança que precisa dar ouvido ao pai e à mãe quando eles falam, não faça isso, ou quando eles instruem no caminho que deve andar, e ele não quer andar porque não vê no pai e na mãe um exemplo a seguir. São raposinhas. Então, existe um caminho, existe algo que nós precisamos fazer, um manual, querido, que nós precisamos seguir. Este manual é a palavra de Deus. Se nós sairmos dele, nós vamos errar, nós vamos tropeçar e vamos sofrer consequências dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, diante da palavra de Deus, o Espírito Santo ministrando ao nosso coração, com a ajuda do poder de Deus, uma família ela é blindada, querido. Ela sofre os ataques, mas em Deus ela vence. Ela consegue ficar de pé.
Agora, quando ela fica vulnerável, quando ela está vulnerável com tantos problemas que eu acabei de citar, basta um sopro do inimigo que ela cai por terra, que há divisão, que há separação, que há destruição. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Não pense você que você vai encontrar a felicidade fora da sua família, fora da sua casa, se unindo, fala com você diretamente, o homem, a outra mulher. Você que deixou a sua casa, a sua mulher e os seus filhos e foi se unir a outra mulher, você nunca vai ser feliz, meu querido. Nunca. Ser feliz destruindo a vida de outras pessoas, isso não existe. Isso não tem propósito no coração de Deus. Se existe uma solução para você que está me ouvindo, que parou para ouvir essa mensagem, pare o que você está fazendo, se arrependa, volte para sua casa, peça perdão à sua esposa, ao seu filho, filha, se você tem, e se reconcilie, volte novamente às primeiras obras, volte novamente à prática da palavra de Deus, a fazer o que é certo. Você está deixando a sua casa, a sua família, o seu lar, algo que Deus ele constituiu, que fez, criação de Deus, obra-prima de Deus, para se prostituir com uma mulher. Pensa bem nisso. Vê se existe condição de você ser feliz, de você ser bem-aventurado numa situação dessa. Jamais. Você nunca vai encontrar felicidade. Da mesma maneira que esta mulher está destruindo o seu casamento, a sua família, daqui a pouco ela vai deixar você, porque esse é o propósito dessas pessoas. O inimigo usa para que isso aconteça. Vai deixar você acabado, destruído, e vai destruir outras famílias, vai em busca de outras famílias para destruir, assim sucessivamente. Então, antes que isso aconteça, volte para a sua casa, volte a reconstruir a sua família, porque Deus está nesse negócio. A bênção de Deus está quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós voltamos. Deus ele está sempre de braços abertos a nos receber. E Deus ele vai te dar graça, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para que você tenha a sua casa, a sua família de volta. Faça isso enquanto é tempo. Faça isso em nome de Jesus. Então essas raposinhas que existem por aí, as destruidoras de lares, como muitas pessoas conhecem, é só para isso que elas servem. E você, homem, você, mulher, nunca, jamais pare para dar atenção a essas raposas, porque é isso que elas querem fazer: destruir, acabar com aquilo que é de Deus, com aquilo que Deus fez para que o homem vivesse bem, feliz. Porque, querido, problema familiar, problema no casamento, problema com filhos, todos vamos ter, todos vamos sofrer um pouquinho, mas quando nós resistimos, Deus ele é conosco. Quando nós suportamos, Deus ele é conosco, porque a vida não é perfeita. Se nós lemos a palavra de Deus, a gente vai ver que no mundo nós teremos aflições. E se nós somos casados, se temos família, nós teremos aflições aonde? Dentro da família, dentro da casa. Mas precisamos o que? Ter bom ânimo. Cadê o teu ânimo? Por que você perdeu o teu ânimo? Então quer dizer, por qualquer problema agora você quer acabar, quer destruir, quer chutar o balde, quer deixar tudo e acabou e não quero mais. Não é assim que funciona, querido. Pare, descanse em Deus e continue, porque é algo que vai ser geracional. A família que Deus te entregou, colocou nas suas mãos, é algo que vai subsistir à eternidade. Se você manter o seu lar, manter o seu casamento, manter a sua família, os seus filhos também o farão. E os filhos de seus filhos também farão. E os seus filhos de seus filhos de seus filhos também farão, continuarão. A bênção do Senhor vai estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E nada nem ninguém vai poder te abalar, porque os exemplos foram passados, foram ensinados. E essa bênção vai permanecer. Agora, se você desistir, todos desistirão. Pelo menos terão muitas chances disso acontecer. Porque é isso, querido. A bênção do Senhor está sobre você.
para que você dê continuidade. Amém? Então, essa foi a palavra dos inimigos de Neemias na reconstrução, que ainda que ele construísse, olha isso, ainda que edifiquem aquele muro de pedra, observe que o muro de pedra é algo sólido, forte, vindo uma raposinha destruirá. E é isso que é um casamento, e é isso que é uma família, é um muro de pedra forte, mas se não vigiarmos, vindo uma raposinha, ela pode destruir. Então, é necessário que fiquemos atentos em relação a isso. Algo interessante no capítulo 4, no versículo 13, diz assim, 4:13, eu queria ler que é algo bem relevante. Então pus o povo por famílias, olha isso, que coisa linda, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias, ele pôs o povo por famílias. Interessante que ele podia pegar um de uma família, outro de outro, mas ele pegou o povo por famílias. Essa família vai ficar aqui, vai defender este lado. Essa família vai ficar aqui, vai defender este lado. Essa aqui, o outro lado. É algo profético, querido. É a importância da família estar unida para que as coisas fluam, para que tenhamos vitória, para que tenhamos êxito, para que sejamos bem-sucedidos. As famílias precisam estar unidas. Talvez você diga assim, mas a minha família tem tanto problema, tanta confusão. Que família que não tem? Não existe família perfeita. Sempre vai existir aquele irmão problemático, aquele tio chato, aquele, enfim, aquela tia, enfim, queridos, vai existir sempre alguém que, causa uma confusãozinha aqui e ali, mas vai existir sempre aquela pessoa que traz o tempero, que traz, sabe, que controla as coisas, as situações, está sempre com a palavra branda. Que seja você esse, que seja eu esse. Essas pessoas, que Deus nos levante para isso, para acalmar as tempestades na nossa casa, na nossa família e na nossa parentela, que é pai, mãe, enfim, tios, avós. Deus, ele quer nos usar, queridos. Deus, ele quer fazer de nós canal, instrumentos vivos em suas mãos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos querer, nós precisamos dar importância. E hoje estamos aqui para dizer o quão importante é a família na face da terra, na sociedade, porque é algo que Deus instituiu e o inimigo quer acabar, quer destruir de todas as formas, traçando tantos meios de ser família, não é verdade? Mas existe uma família só, que é essa que Deus instituiu, homem, mulher e filhos, em volta da sua mesa. Palavra de Deus. Passa o tempo que passar, aconteça o que acontecer, mas a palavra de Deus, ela não muda e vai ser sempre a mesma. Doa quem doer, mas família, é isso, queridos. É isso que Deus fez. Então, por famílias, Neemias colocou. E é assim que Deus, ele vai tratar comigo e com você. Nós vamos ser famílias na face da terra, que vai restaurar outras famílias. Que Deus levante a minha vida e a sua vida. Com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Capítulo 4, versículo 17. Então, aqui a importância de nós fazermos a obra, construirmos a nossa casa, a nossa família e guerrearmos também. Então não é só orar, como diz a palavra do Senhor, mas também vigiar. Tanto que a palavra do Senhor fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós precisamos seguir esse parâmetro, vigiar e orar, orando sempre pela nossa casa, vigiando em todo o tempo, atento aos acontecimentos dentro da nossa casa, resolvendo os problemas dentro do nosso lar,
estando de olho no nosso filho, na nossa filha, vendo o que ele está vendo o que está acontecendo com ele, a nossa esposa, o que ela está vendo no telefone, o que você está vendo no telefone, com que você tem se alimentado. Querido, isso tudo é um pacote que vai fazer com que o nosso lar seja bem sucedido ou não, seja abençoado ou não. Lembre-se, aquilo que você faz tem grande chance de que seu filho também venha a fazer. Então é necessário que nós sejamos exemplos, né? E se ninguém está vendo a gente, existe alguém que está vendo, o inimigo das nossas almas, e acima de tudo Deus, o Espírito Santo. E quando nós fazemos algo que é contra a palavra de Deus, nós abrimos brecha no mundo espiritual para que as coisas aconteçam e nós não tenhamos o controle, nós não tenhamos mais a autoridade diante de Deus e diante do inimigo das nossas almas. Porque sofremos ataques, e como guerrearemos se não temos autoridade, se estamos vulneráveis? Então isso tudo também é necessário. Darmos o exemplo, sermos o exemplo, nos santificarmos em Deus, para que possamos ser vitoriosos na nossa casa, na nossa família, para a glória de Deus. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. A Bíblia fala que por 4 vezes tentaram parar Neemias. E por 4 vezes ele disse essa mesma frase: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Capítulo 6, versículo 9 diz: agora, pois, ó Deus dos céus, fortalece as minhas mãos. Será que você pode dizer isso? Agora, ó Deus dos céus, fortalece as minhas mãos. Porque nós precisamos ser fortalecidos, queridos, na condução da nossa casa e da nossa família. É Deus, Ele, quem nos fortalece. É Deus que nos capacita, que nos dá sabedoria, que nos dá graça. E que sempre surgir aquela vontade de parar, de desistir, o cansaço bater, que você possa virar para você mesmo ou para os seus inimigos e dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Essa precisa ser a sua fala, essa precisa ser o que está no seu coração. Você não pode descer, você não pode desistir, você não pode parar, querido, porque se Deus colocou uma família nas suas mãos, é porque você tem condição de tocá-la, você tem condição de exercer esse mandato como pai de família, esse mandato, que o mandato ele termina, não é verdade? Esse sacerdócio santo que é a sua casa, que é a regência do seu lar. Então, meu querido, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, que você possa pedir sempre sabedoria a Deus, sempre graça a Deus, e ter na sua mente essa consciência de que você está fazendo uma grande obra, uma obra eterna, de modo que você não pode parar, você não pode descer, você não pode desistir, porque se isso acontecer, você vai sofrer consequências, a sua esposa vai sofrer consequências, seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Amém? Então, que Deus lhe possa falar mais e mais ao seu e ao meu coração. Receba esta palavra em nome de Jesus. Estou sentindo o desejo de orar e eu vou fazer isso. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos deu de sermos sacerdotes do nosso lar, de conduzirmos, ó Pai, a nossa casa, a nossa família, este presente que o Senhor nos deu, Pai, onde temos para onde voltar, onde temos para onde ir, onde temos, ó Pai, um alimento na mesa junto com os nossos filhos que o Senhor nos deu, que são heranças do Senhor. Pai, família é algo maravilhoso que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos deu, e que tem sofrido, ó Pai, tantos ataques do adversário. Eu oro nesta hora, Pai, por milhares de famílias, eu creio, que estarão nos ouvindo neste momento, para que toda confusão, Senhor, toda separação, todo mal ele seja dissipado do seio familiar.
Dê sabedoria a esta mulher, dê sabedoria a este homem, a este filho que já entende tantas coisas, mas que essa família vive em pé de guerra. Ninguém se entende mais, ninguém entende mais ninguém. Meu Deus, traz a harmonia ao seio familiar. Que este homem, Pai, ele possa se dobrar diante do Senhor e reconhecer que ele é sacerdote, mas a sabedoria vem do Senhor para conduzir a sua casa, a sua família, através da sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, faça esse homem entender, faça essa mulher entender que ela, sendo sábia, ela vai edificar a sua casa, mas se ela for tola, ela vai derrubar com as suas próprias mãos, como diz a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa as famílias neste momento, ó Deus. Dê força a este homem, ó Deus, para que ele possa deixar isso que ele está fazendo neste momento, ó Deus, fora da tua casa, que ele possa voltar para o seio familiar, para que ele possa, Deus, se reconciliar e reconstruir esses muros, reconstruir, Pai, esta cidade, esta casa, Pai, que é a família, que ele deixou para se envolver com coisas que não é do teu agrado, Pai, coisas banais que vão passar, e ele está achando que é eterno, que ele está achando que está sendo bom para ele, para a sua carne, mas por um breve momento, tempo, isso vai acabar, e ele vai chorar, ele vai precisar voltar. E antes que isso aconteça, Pai, dê força para que ele volte para a sua casa, dê-lhe sabedoria para conversar com a sua família, com seus filhos. Traz união, traz reconciliação, Pai, a esta família, a esta casa, porque é desejo do teu coração também fazer isso. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo nesta hora cada família, Pai, que parou e ouviu esta mensagem e esta palavra. Guarda também o meu lar, a minha casa, os meus filhos, ó Deus, os meus netos que virão. Enfim, que o Senhor possa continuar me dando graça e sabedoria na condução, Pai, da minha família e da minha casa. Em nome de Jesus, nós oramos pela tua bênção. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nos ajude, ó Deus, a sermos melhores do que ontem, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, seja abençoado, seja fortalecido e atente para a palavra de Deus, que o seu lar vai ser uma bênção, a sua família, como diz o Salmo 28, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Os seus filhos serão como plantas de oliveira em volta da sua mesa. Enfim, são as promessas do Senhor. Leia depois Salmo 128, para aquele homem que teme ao Senhor. Faça isso, que tudo te irá bem. Amém? Que Deus te abençoe. Até uma próxima, se assim Deus permitir.